Smith tornou-se diretor recentemente, mas ele imediatamente decidiu mudar o escritório. Primeiro, ele revisou o fundo salarial, ignorando sua taxa. Sendo um avarento, ele reduziu o salário de quase todo o pessoal. Muitas pessoas, quase no mesmo dia, escreveram uma carta de resignação. Aqueles que permaneceram queriam fugir de lá e continuar a suportar as travessuras do novo diretor apenas devido às circunstâncias. O maior problema era encontrar produtos de limpeza. Ninguém queria ir lavar o chão e esfregar as maçanetas das portas para brilhar o dia todo por um salário miserável. Foi a mania do novo patrão. A senhora Harris, vice-oficial de pessoal, instou o diretor a adicionar algum dinheiro para o salário da faxineira quase todos os dias. Afinal, eles nunca vão encontrar funcionários por tal salário. Mas todas as manhãs, na reunião, o Sr. Smith disse apenas com raiva que o escritório já estava cheio de sujeira e poeira. Ele quase gritou com a senhora Harris: "Se você não encontrar uma faxineira logo, eu vou fazer a limpeza do seu trabalho." A própria mulher estava pronta para correr em qualquer lugar deste monstro de poupança, mas ela entendeu perfeitamente que não é tão fácil encontrar um emprego na idade dela, então toda vez que ela silenciosamente ouvia suas reprovações e exigências irracionais. Na reunião da manhã seguinte, ele uma vez novamente expressou sua insatisfação com o trabalho do seu deputado porque os produtos de limpeza nunca foram encontrados. Sr. Smith disse com raiva quando ele se aproximou da janela: "É realmente tão difícil para você encontrar uma senhora da limpeza? Afinal, há muitas pessoas que querem trabalhar em uma empresa estável." Em algum momento, ele silenciosamente congelou e começou a olhar para algo na distância. Uma mulher muito escassamente vestida estava bem empilhando caixas de papelão no lixo. Ele disse sorrindo maliciosamente e se virando em direção ao seu vice: "Você está dizendo que ninguém está vindo para seus anúncios e propagandas não estão ajudando? Você vê como deveria ser feito." Ele abriu bem a janela e se inclinou meio comprimento fora dela. O Sr. Smith gritou: "Ei, coitadinho, venha para minha casa por um minuto. Talvez eu possa ajudar você." Mas a menina não parou de trabalhar por um segundo e continuou a dobrar o cartão. O patrão estranhou, mas não ia recuar. Havia até alguns emocionado em seus olhos. Ele se virou para a senhora Harris, piscou para ela e chamou o guarda. Ele disse para o cara de uniforme: "Traga esta mulher miserável aqui, não importa o que custou a você." Quando a garota entrou no escritório, ele percebeu que ela era completamente surda. Ela tinha um aparelho auditivo, mas aparentemente não era muito útil ou de muitas opções baratas. A mendiga tinha uns 30 anos. Surpreendentemente, ela acabou por ser uma pessoa muito legal. Suas mãos estavam limpas, como eram suas roupas e cabelos. A falta de maquiagem fez seu rosto parecer mais jovem. Seu cabelo estava bem penteado e amarrado em um coque. As roupas são velhas, mas limpas. É verdade que não era do tamanho de um agente, mas, pelo menos, sem o cheiro inerente das pessoas sem teto. O diretor aparentemente lembrou que o surdo pode ler lábios, então ele começou a explicar bem devagar, pronunciando cada som. "Você quer ser pago? Você vai limpar o escritório." A garota ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o escritório e aqueles presentes. Ela então silenciosamente acenou com a cabeça em concordância. Esse gesto pareceu erguer o diretor para o Olimpo da vitória. Ele virou orgulhosamente para a senhora Harris, que estava silenciosamente observando o que estava acontecendo. "É impossível encontrar uma faxineira. Talvez você tenha esquecido como selecionar pessoal. Aqui está uma lição para você. Esta bolsa de menina concordaria em pagar menos pelo caminho, até que eu disse a ela que o salário dela. Acho que posso reduzi-lo." Mas quando ele viu o olhar insano de seu deputado, ele aparentemente percebeu que mesmo esta faxineira iria fugir para ainda menos dinheiro, e ele não continuou a promover este tópico. Molly, esse era o nome da menina surda, tornou-se às vezes indo para o escritório muito antes do início do dia de trabalho. Ela diligentemente lavou, limpou e enxugou tudo o que chamou sua atenção em uma semana,
ela fez o escritório irreconhecível, tudo mostrado com limpeza e esterilidade, mas isso não a ajudou a vencer a equipe. Para ela, literalmente, cada segundo funcionário tentou, atrás das costas, expressar algum tipo de zombaria da pobre menina surda, desenvolvendo o tema para risadas insanas no escritório. Todos entenderam isso pelas costas, eles poderiam dizer o que quisessem. O aparelho auditivo da menina era barato e velho, no entanto, ela às vezes ouvia algumas piadas dirigidas a ela, mas havia tantos momentos difíceis em sua vida que ela poderia muito bem fechar os olhos para uma palavra ofensiva. Cada vez que ela pensava, apenas que o som acabaria logo e ela iria embora por seu mundinho quieto, onde ninguém iria ofendê-la com certeza. Depois do trabalho, ela correu para a periferia da cidade onde havia uma antiga casa abandonada, mas com telhado. Ela morou lá ultimamente, mas não sozinha. Toda vez que Molly via um gato infeliz ou cachorro, ela não conseguia passar por eles e ela levou todos para sua pequena casa. 3 gatinhos diferentes, um gato e 2 cães, estavam sempre esperando por seu retorno. Ela estava pronta para ouvir o ridículo no escritório apenas por causa de seus animais de estimação, afinal. Agora sua casa às vezes podia festejar em algum tipo de pobre ou barato salsichas, além de pão e leite barato. Molly poderia beber água sozinha com um pedaço de pão à noite, mas ela gastou o dinheiro recebido depois de muitos dias de trabalho em algo gostoso para seus animais de estimação. Afinal, era o amor deles os olhares que poderiam iluminar rapidamente um dia de trabalho duro. A senhora Harris ficou satisfeita com a faxineira executiva e limpa, o escritório literalmente mostrou limpeza, isso apesar do fato de que os funcionários continuaram a tirar sarro da infeliz garota pelas costas. Mas o mais surpreendente foi que o diretor novamente acabou por ficar insatisfeito. Acontece que a mendiga não justifica suas esperanças. Na verdade, ele não conseguia nem explicar para si mesmo o que ele esperava dela, mas todos os dias uma garota silenciosa com olhos muito inteligentes começou a ganhar o favor de seus colegas. Mesmo aqueles que recentemente tiraram sarro dela, perceberam que Molly nem sempre vagava pelos depósitos de lixo. Seu discurso foi icônico, mas muito competente. Ela às vezes poderia dizer tais frases que fez até pessoas com educação pensar. Às vezes, eles têm a impressão de que ela entende muito, mas não mostra isso. Neste momento, os assuntos do escritório, e em particular o diretor, estavam ladeira abaixo. O Sr. Smith castigava todo mundo pela manhã como se procurasse alguém para culpar por seu fracasso como economista. O desempenho da filial começou a cair catastroficamente. O diretor incorpora demitir pessoas por várias razões quase todos os dias. Funcionários falavam pelas costas que ele logo estaria sozinho em todo o seu escritório. O dono da empresa cada vez mais começou a visitá-los com cheques que ele não gostou que este ramo tinha ido para a própria última etapa em um curto espaço de tempo. Mas sempre antes da chegada do dono da empresa, Sr. Smith intimidava os funcionários com todos os tipos de dificuldades. Seu objetivo era criar a foto perfeita. No entanto, o proprietário da empresa, com a idade de 35, conseguiu tudo sozinho e não iria perder o negócio desenvolvido. Ele viu que neste escritório, algum tipo de atmosfera pesada literalmente pendurava no ar. Quando ele chegou lá novamente, o proprietário afirmou que a higienização estava sendo realizada em todas as filiais da empresa e todos os funcionários tinham direito a um dia de folga remunerado. Enquanto todos os funcionários, incluindo o diretor, estavam descansando, o escritório estava em pleno andamento. Câmeras de vídeo foram instaladas em cada quarto e conectadas ao computador do proprietário. Claro, só ele e a empresa de vigilância sabiam disso. Mr. Jones realmente queria saber o que estava realmente acontecendo neste escritório. Portanto, ele foi para um movimento tão astuto para descobrir e salvar este ramo da empresa. Todos os dias, desde a manhã até o fechamento da filial, ele começou a monitorar o que estava acontecendo na instalação. Lentamente, ele coletou fato após fato apontando os motivos da saída das últimas posições do bem-sucedido filial. Um dia, o Sr. Jones ficou muito surpreso quando durante uma de suas reuniões, ele viu um negócio incrivelmente bem escrito, plano de desenvolvimento.
Ele folheou o material e olhou com surpresa para o Sr. Ferreiro. Quem fez isso? O Sr. Smith percebeu que o dono era interessado no material, então ele baixou modestamente os olhos e disse: Eu tentei muito. Não dormi por várias noites, e eu tinha certeza que você gostaria. A primeira coisa que confundiu o dono era o puro, claramente feminino, caligrafia. Ele já tinha lido as notas explicativas do diretor fracassado várias vezes e conhecia sua desajeitada caligrafia bem. Além disso, no tempo intermediário, ele foi capaz de aprender que a mente deste homem era tão torturante quanto sua caligrafia. Mr. Jones decidiu assistir às gravações de vídeo. Ele queria ver quem fez este plano. O proprietário ficou muito surpreso quando ele percebeu como a faxineira trabalhava esses materiais, quase até de manhã. Ao mesmo tempo, ela estava imersa em seu trabalho. Ou ela pensou por alguns minutos ou ela rapidamente começou a escrever. Era evidente que ela nem sequer acompanhou o tempo. Ao mesmo tempo, a menina desenhou gráficos assim facilmente e rapidamente, como se tivesse sido fazendo isso a vida toda. Na manhã seguinte, o Sr. Smith foi chamado no escritório do proprietário da empresa e ficou como um menino com os olhos no chão. O dono da empresa estava com raiva. No escritório, todo mundo estava com medo de se mover e ficar sob uma mão quente. Você entende que você quase destruiu meu galho com suas mentiras e fraude? Além disso, estou chocado quantos funcionários que perdi por causa de sua grosseria. Você demitiu todas as melhores pessoas, mas quando você tentou se apropriar do trabalho de outras pessoas, eu não poderia ficar de lado. Espero que você tenha 10 minutos para arrumar suas coisas e sair das paredes da minha firma de uma vez por todas. Todos. O ex-diretor dirigiu-se imediatamente para a saída, curvado e ficando pálido, mas ele ainda conseguiu ouvir como o Sr. Jones perguntou à secretária para convidar uma menina surda que limpa o escritório. Quando Molly timidamente entrou em seu escritório, ele apontou para a cadeira na frente dele. Sente-se, quero conhecer sua verdadeira face. Porque você é muito inteligente e não tem vivido assim toda a sua vida. A menina, um pouco desnorteada, conseguiu entender e sentou-se obedientemente. Claro que isso era verdade, sendo surda, mas não muda. Ela começou a falar em voz baixa, olhando para algum lugar fora da janela. Molly nasceu em uma família muito pobre, mas desde a infância ela adorava aprender. Tudo de novo ela diligentemente fez, própria lição de casa quando seus pais na sala ao lado bebeu álcool e arranjou confrontos bêbados. Da terceira série, ela encontrou um canto isolado em uma casa abandonada não muito longe de seu apartamento. Até a formatura, ela fez toda a lição de casa lá quando seus pais estavam bêbados. De manhã, ela silenciosamente correu para casa para pegar roupas e uma maleta enquanto os pais estavam dormindo e correram para a escola. Apesar de tais condições, Molly foi capaz de se formar com honras e sem qualquer problema entrou na faculdade de economia. Todos os professores amavam os inteligentes e determinados alunos. Ela estava pronta para ajudar seus colegas estudantes a qualquer momento. Ninguém tinha dúvida de que Molly receberia um diploma de honra. E aconteceu. Economia era sua matéria favorita e tornou-se seu sonho ao longo da vida. Lá, conheceu seu primeiro amor. Kevin era um ano mais velho. Quando se viram no corredor da universidade, eles se apaixonaram um pelo outro. O cara era de uma família muito rica, e os pais ricos eram categoricamente contra o inteligente, mas pobre nora. Os sentimentos dos jovens eram tão fortes que Kevin pediu em casamento a menina, dizendo que queria ficar com ela o tempo todo da vida dele. Logo, eles foram visitar amigos fora da cidade. O clima era ótimo, especialmente porque eles deveriam se casar em uma semana. Eles tiveram que ir um pouco para a casa de campo onde todos já estavam esperando por eles, mas de repente, uma névoa muito espessa desceu. A visibilidade era muito ruim, eles não conseguiam entender em que ponto os faróis de um carro estavam se mostrando diretamente no para-brisa. Um terrível grito de pausas e vazio. Quando recobrou a consciência, estava na ambulância. Molly imediatamente começou a perguntar como seu noivo Kevin estava se sentindo.
Ela desmaiou ao saber que ele não estava mais. Quando ela acordou em seu quarto de hospital, ela imediatamente soube que algo tinha mudado na vida dela. A partir desse momento, ela parou de ouvir. Os médicos não conseguiram explicar o motivo dessa surdez repentina e culpou tudo sobre estresse. Ela implorou aos médicos para deixá-la ir para o funeral de seu amante, apesar de ouvir a perda em um estado mental difícil, mas ela não foi autorizada a se aproximar do túmulo dos pais de seu amado Kevin. Culpou-a por tudo e disse que se não fosse por ela e seus pobres amigos, ele não teria ido para aquele país. Sua mãe literalmente sibilou, quase jogando o punho nela: "Eu vou fazer da sua vida um inferno, na melhor das hipóteses. Só conseguir um emprego como zelador, não um economista. Você vai chorar se arrependendo de ter matado meu filho." A pobre menina se arrependeu naquele momento que ela não morreu em vez de Kevin, porque ninguém precisa dela de qualquer maneira. Sua mãe mudou colegas de quarto como amores e logo ela queimou a casa deles neste caminho. Em sua vida, não havia moradia, trabalho, pessoa amada e ouvir isso era impossível ganhar dinheiro em algum lugar, já que ninguém contratou uma mendiga surda e frágil. A princípio, ela começou a aprender a ler lábios. Depois de um tempo, ela foi capaz de ganhar algum dinheiro limpando no mercado local e por um aparelho auditivo barato, é claro. Não fez o mundo mesmo, mas algumas palavras podem ser capturadas. Desde então, ela tem sido uma andarilha. Ela encontrou uma casinha onde começou a viver, ao mesmo tempo que ela não parecia reclamar da vida, parecia que estava tudo bem com ela. Seus amados animais de estimação estavam por perto e eles são as criaturas próximas mais gratas por sua mole. Ela acrescentou que quando o frio vem, seus amigos congelam porque a casa abandonada não é aquecida. Mesmo naquele momento, ela não estava falando de si mesma, mas sobre seus animais de estimação. No final da história, Sr. Jones lembrou-se daquele terrível acidente que sofreu, familiarizado com Kevin, e então ele estava muito chocado com o que aconteceu. Gostou desse vídeo? Então dê um like e comente abaixo o que você faria nessa situação. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse que estará aparecendo aqui na sua tela agora. Fique com Deus e até a próxima!